Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Gilson, onde ele continua a nos contar as suas experiências. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem likes, compartilhem, comentem. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito. Todas essas pessoas que cuidam, elas são pessoas que já viveram aqui como você está vivendo? Sim, sim. Por isso que eu falo eles, Carlos. Porque você, imagina você, Carlos, aí com o teu cabelinho branco, com essa cara, você um dia vai retornar e vai assumir a tua forma lá, mesmo não sendo matéria. Mas você tem, é o que eu te digo, existem colônias, não é você vai para lá e virou o todo, porque Deus é enorme, é uma evolução muito grande, senão a gente não estava aqui. Então a gente tem, por isso que vem, os parentes vêm, quem precisa ver parente, e para poder se sentir mais tranquilo, principalmente um católico que acredita que só tem o céu e o inferno e que não tem mais vida, às vezes ele precisa ver até Jesus, como como às vezes situações são montadas dentro de uma realidade, né, na experiência quase morta, para a pessoa se sentir mais acolhida. Eu já ouvi mais de uma vez também ser dito que existe como que uma fila, entre aspas, de pessoas querendo vivenciar a experiência na Terra, no planeta Terra. Isso faz sentido que seja assim? Total sentido. Porque você quer crescer, quer continuar o teu trabalho de crescimento. Porque é um trabalho infinito. Mas não há outros lugares onde isso também ocorre? Pois é. Aí eu volto a te falar. Isso nunca me foi permitido, nem eu quis entender, quis perguntar. Embora eu seja questionador, eu nunca perguntei o planeta tal. Embora a sensação, aí eu te digo pela sensação que eu tenho, que sim, existem pessoas que vieram de outros planetas para a Terra. Mas o fluxo, o que eu quero te dizer é que o fluxo, nesse intermediário entre Terra e céu, ele é muito diferenciado, ele é muito grande. Muitas pessoas querem ter essa oportunidade de crescimento. Porque a partir do momento que você chega lá e você já tem ciência de coisas que você precisa melhorar, você quer melhorar. Então, mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. Eu queria saber se, assim como a Terra é um local onde, pelo que eu entendi, propicia uma velocidade de aprendizado maior do que em outros lugares, eu pergunto, você sabe se há outros lugares de treinamento parecidos com o treinamento aqui da Terra? Ou é fato que aqui é um lugar extremamente especial? Esse extremamente especial somos nós novamente, né? Achando que só existe o nosso sistema solar, achando que essa nossa visão que não vai alcançar facilmente. Imagina, você tem que tentar, nessa situação, tentar imaginar quantos sistemas solares existem no universo, quantos planetas terras existem no universo. Essa é a grande realidade. Quantos planetas ainda estão, talvez, na época dos dinossauros, ou quantos planetas estão numa situação totalmente melhor que o planeta Terra. Você comentou que quando a pessoa está fora do corpo humano, na colônia, por exemplo, olhando aqui os seus parentes, essa pessoa que está fora daqui consegue acessar o sentimento real das pessoas. Sim. Porém, aqui no planeta Terra, eu só sei o que a pessoa fala, escreve e faz.
O que está dentro dela é inacessível. Você diria que essa inacessibilidade, essa dificuldade que nós temos de saber o que de fato a pessoa está querendo fazer ou não, faz parte do nosso aprendizado conviver com isso, de alguma forma? Sim. Imagina, eu estou conversando aqui com você, e, né, já que você vai botar no ar, com muitas pessoas, né? Imagina eu aqui te olhando. Eu sei que você é o Carlos Mendes, eu sei que você mora em Santos, eu sei que você tem 2 filhas, porque você comenta, mas eu não vou ter acesso. Quem foi Carlos Mendes numa outra encarnação? O que o Carlos Mendes realmente está pensando? Eu não tenho a menor ideia. Tanto que você mesmo fala, e eu acho muito legal isso, eu acho importantíssimo, você diz, eu tenho minha concepção, mas eu não vou dar opinião, porque o meu trabalho, dentro da seriedade dele, eu não posso ser participativo. Eu não posso impor uma coisa que eu estou pensando, porque na realidade eu acho que você é muito, talvez muito igual a mim, eu acho que eu hoje estou assim, amanhã eu estou pensando mais, eu estou aprendendo mais, eu estou querendo conhecer mais. E isso, então eu nunca vou saber se em algum momento você está com raiva de mim, o que você expressa, eu percebo, mas eu não tenho condição. Aí eu jogo uma inversão. Imagina você e eu conversando lá, olhando de uma maneira normal. Você está me vendo normal, eu estou te vendo normal. Sem corpo, é claro. Não vamos estar andando, não anda-se, mas tudo bem. Não entrando nesse pormenor, que às vezes a gente quer saber mesmo, né? Mas não entrando. Imagina eu e você, numa colônia dessa, que é o que eu mais acerto, conversando normal. Eu sei que o Carlos Mendes tem os problemas tais, que ele já passou por situações assim, que ele já encarnou aqui ou ali ou colar. Enfim, eu tenho uma visão de você, talvez ainda não completa. Mas é correto pensar que o aprendizado ou a evolução que se consegue ter nessa passagem na Terra é especial exatamente por causa disso e que por causa disso muita gente quer vir para cá? É a escola, é isso mesmo, é primordial. Você tem que sentir a raiva e você tem que saber trabalhar a raiva. Você tem que trabalhar principalmente o teu ego, que é o que mais atrapalha as pessoas, é o ego. Então você vem com uma proposta de crescimento, de aprender a lidar com as pessoas, exercitando o amor, a humildade, olhando todo mundo como olhando para Deus, porque todos nós somos uma centelha desse todo maior. Ninguém pode dizer, eu sou... eles nem gostam que você diga, eu sou uma merda. Não, você não é uma merda. Você é uma centelha de Deus. E isso é importante. Você faz parte do todo. Então, se eu pensar isso, eu estou deteriorando o todo. Isso já se torna um pensamento negativo, Carlos, por exemplo. Entendeu? Tudo aquilo que você... em algumas pessoas até falam, né? A palavra tem poder. O catolicismo até fala muito isso. Palavras têm poder e tem poder. Quando uma hora que eu olho para você e digo, porra, aquele cara é isso, eu estou emanando um negativo. E é o que tem que ser invertido, o positivo. E o que não pode acontecer só a inanição. Eu me isolar na minha casa e ficar ali parado. Não, eu não posso ficar ali parado, eu tenho que pôr em ação o convívio, porque o convívio é a escola. Falando em escola, falando em colônia, colônia é uma palavra que eu sei que, quer dizer, eu não sou estudioso de nenhuma religião, mas eu já ouvi falar, não sei se é Kardec ou Espiritismo que usa essa palavra colônia. Eu pergunto, é por isso que você usa essa palavra? Eu me adapto às palavras que a gente tem. Alguns dizem que isso aqui é um corpo físico, outros dizem que é um avatar, outros dizem que é não sei o que. É o que eu te digo, a gente tem termos para tantos termos, Carlos, que é difícil você se situar. Vamos dizer, esse local que você está informando como sendo colônia,
Onde ele está? Onde que eu posso imaginar que ele esteja? Eu só sei que está acima de nós aqui. É como se fosse uma outra dimensão. Eu não questionei isso. É uma coisa que tenho vontade até de fazer. Eu já pensei nisso. É que eu, às vezes, é tão mais importante assimilar ensinamentos que me ajudem, né, e que eu possa até ajudar aos que estão à volta, que eu, às vezes, paro de fazer muita pergunta. O claro que eu sei é intermediário. Está acima de nós aqui. E tá a coisa. É como se fosse... Eu vi uma vez, eu não me lembro se era um físico, um estudioso desse, que diz que ele não sabe explicar o que é brilhoso, que é enorme, como se estivesse se aproximando da Terra, vamos dizer assim. Eu escutei uma vez um estudioso desses relatar numa revista científica em um estudo. Que estrutura é? Eu não sei te dizer. Para mim, não é um planeta, é uma estruturas gigantescas que são intermediárias entre alguma coisa, o que não perguntei. Talvez você não tenha a resposta, mas eu vou perguntar. Eu estou aqui, morri, eu vou para lá. Eu sei que, conforme você falou, existem várias passagens por aqui. Ou se tem em outro lugar, vamos deixar de lado. Mas por aqui a pessoa tem várias vidas, certo? Certo. Ok, mas daqui eu fui para essa colônia. Da colônia eu volto direto para cá? Ou você não sabe? O que eu entendo, o que está porque no todo você tem coisas que não vem de cara porque são downloads que você vai tendo. Mas o que eu entendo ali é intermediário. Você pode estar numa situação que você tenha que voltar para cá, ou você queira ajudar. Há um amor muito grande pela Terra. Então você pode querer voltar e ajudar, ou você... Não, eu ainda preciso consertar isso, ou eu tenho que resgatar isso com alguém, qualquer coisa. Mas você também dali pode ir para outro lugar. Como eu te disse, é claro que existe planeta na Idade do Bronze, existe planeta no estágio da Terra, como existem planetas em estágios menores. A nossa visão é muito pequena para poder entender esse todo grande funcionando. A sensação que eu tenho é que, por maior que seja a missão de cada um, ela ainda será pequena. Muito pequena, cara. Eu imagino assim, somos formiguinha. Somos formiguinha aqui na colônia, tentando manter o... É interessante porque, usando as suas palavras, somos formiguinhas, mas ao mesmo tempo somos o formigueiro. Quando nós nos conscientizamos que, quando eu olho para o próximo, eu passo a ser o formigueiro, eu deixo de ser tão pequeno. Sim. Aí você vê que você tem uma consciência maior. Essa é a diferença grande. Por isso que eu chamo isso aqui de uma certa forma, é uma cela em que você está numa situação diferenciada que você tem que o tempo todo estar exercitando. E com relação a essa transição que você comentou e que muitos têm falado, estamos num momento de transição da humanidade, do planeta, é uma transição causada por nós, já estava prevista de uma forma, numa escala maior, o planeta naturalmente passaria por isso, está dentro de um contexto de evolução, de separação, de junção. O que você pode nos falar sobre isso? Eu diria para você que faz parte de uma programação, o planeta está em transição. Não somos nós que estamos em transição, é o planeta. Nós temos a oportunidade de melhorar e poder voltar para esse planeta outras vezes. Porque o planeta está numa transição para o crescimento. Eu, às vezes, pode ser errado, eu não entendo ainda perfeitamente, mas eu fico, às vezes, pensando, o que você conhece, ou os maiores estudiosos físicos, arqueológicos, entendem do que foi o Egito? Do que foi o Egito? O que realmente existe?
O que são as pirâmides ao redor de todo mundo? O que nós sabemos? Basicamente nada. Estão tentando o tempo todo descobrir por que tem tantas pirâmides, por que a civilização acabou de uma hora para outra, todas essas civilizações. Será que não foi uma mudança do planeta? Não ficou registro? Então seria correto eu pensar que a transição está programada para o planeta, porém não é à toa que nós estamos aqui exatamente nesse momento. Sim, muitos provavelmente estão nascendo. Muitos vieram porque precisavam de uma oportunidade e foi dada, e muitos estão vindo para ajudar na transição. Eu entendo dessa maneira. E não vai... E o que me é explícito não vai acabar nada. Claro, vai ter dificuldade, as pessoas vão ter que ter resignação, porque muita coisa vai acontecer. Agora, o que vai acontecer? Não sei. O que eu sinto o planeta está chorando. Mas quando eu digo que está chorando, não é aquele exagero que as pessoas falam. O sentimento negativo mexe com toda a camada lá dentro, mexe com tudo, é uma estrutura, é vida. É isso que as pessoas não entendem. O planeta é vida, ele não é rocha, água, não sei o que, é vida. A água está com vida, o magma está com vida, tudo tem vida. E ele vai se mexer. Me deu vontade de fazer uma comparação aqui agora. Nós sabemos que existe um termo na medicina que é a somatização, que é quando você sente raiva, ou mágoa, ou medo mesmo, de uma certa forma, isso pode somatizar no seu corpo, ou seja, você pode passar a ter um problema físico oriundo do seu sentimento. Sim. Eu fico pensando, de uma certa forma, podemos pensar que o que está acontecendo com o planeta Terra é uma espécie de somatização do sentimento da humanidade. Eu diria que agora você me chocou. É perfeito. É uma somatização. É a mesma coisa. Você tem a somatização, vamos dizer, você desenvolve um câncer, você tem que ir para uma cirurgia grave e você tem uma EQM. Você quer continuar assim? Olha o que você está fazendo, olha isso, olha aquilo. E você volta. E você tem uma chance renovada de continuar. E o planeta tem que ter uma chance de continuar. Só que ele está indo para melhor. É transição. Por isso que é transição de uma etapa para outra só. Nada mais. Ninguém vai conseguir destruir. Você já ouviu falar em quinta dimensão? Porque algumas pessoas falam que nós estamos indo da terceira para a quinta. Eu sempre me pergunto, cadê a quarta? Mas porque você tem uma formação lógica, eu também tenho. Eu entendo o seguinte, que quando a gente fala que nós vivemos na terceira dimensão, nós estamos muito ligados à compreensão de uma terceira dimensão espacial, onde temos comprimento, largura e altura. Einstein, quando falou da relatividade, ele criou o espaço-tempo quando ele definiu o tempo como sendo o quarto eixo desse espaço-tempo. Então, várias pessoas dizem que a quarta dimensão seria o tempo. Eu não sei se isso procede no seu entendimento ou não, visto que quando nós falamos em espaço-tempo tendo 4 dimensões, é uma definição matemática, tá? Agora, de qualquer forma, eu fico me perguntando quais as características de uma quinta dimensão, quais as características de uma quarta dimensão, se é que eu posso saber, e se é fato isso dentro da sua compreensão de que nós estamos indo para uma quinta dimensão. Eu tenho a dificuldade de entender dimensão, porque você vê uma coisa tão normal, assim, o fato da gente estar aqui, estar nesse intermediário, ou estar em um outro local. Eu vejo isso muito normal. Eu vejo mais como evolução, etapas. Você está falando, eu estava me lembrando de uma pessoa que deu que eu me interessei muito, nem revi ainda, que ela explicava
tinham eixos e tinha etapas. Ela até entrou em uma parte maior que aí eu já não entendo, nem procurei entender, de mônadas e não sei o quê. Mas eu achei muito interessante aqueles eixos que ela falou que tinha, e tinham etapas. E eu considero muito isso como etapas. Se eu estou aqui, eu estou numa etapa X, eu posso estar aqui numa etapa Y, porque a gente quando pensa em organização, cara, a gente pensa muito numa empresa, tem um departamento X, Y, Z, não sei o quê. Mas eu acho que nós precisamos imaginar o todo como música, tons, cores, vibrações. É quase uma sinfonia sendo tocada por vários instrumentos e que você está na vibração X ou você está na vibração Y. Sabe aquela hora que o violino, a pessoa que está tocando dá aquela arranhada, aquele barulho esquisito, aquela vibração baixa, e o maestro está lá doido, tentando harmonizar aquela orquestra. Vamos imaginar uma grande orquestra com um grande maestro, e ali a gente tentando se afinar em vibrações. Eu acho que tudo... eu não consigo pensar muito em dimensão, mas eu consigo pensar muito em vibração. É interessante isso que você falou da música, porque eu tenho uma ligação muito forte com a música também, e há uma característica física da música que vale a pena falar aqui. Você, por exemplo, quando você está num violão e você toca uma nota, você toca o Mi, por exemplo, que é a nota mais grave que tem da corda, sem estar apertada em nenhum traste, a corda solta, você bate nela, toca o Mi. Então, é a individualidade, o Mi, que você tocou. Porém, eu como físico sei, e na verdade todo mundo sabe, que dentro daquele Mi existem todas as outras notas, que são chamados harmônicos. Isso. Isso é facilmente provado. Quem tiver um violão, toca um Mi e encoste levemente o dedo no meio do caminho da corda, você vai isolar o primeiro harmônico, que é uma oitava acima. Se você tocar o dedo levemente em 1/3 da corda, você vai ouvir a quinta, né? Nessa escala harmônica. Ou seja, é muito interessante pensar que na música também, em cada nota que é tocada na natureza, não criada artificialmente, porque a gente consegue sim criar um som puro, mas na natureza toda nota contém todas as notas. É muito interessante isso, né? Você imagina numa floresta só escutando o canto dos pássaros ou aqueles gritos dos macacos, aquelas coisas todas, a harmonia que você está ali na tranquilidade. Não precisa ir para a floresta, né, claro. Mas vai para o interior, num sítio isolado, acorda de manhã e você está escutando todos aqueles cantos diferenciados, aquelas respostas sonoras. Tudo ali está equilibrado como? Numa energia de notas. É a mesma coisa do professor que está ensinando piano para você está lá tocando, aquilo está soando mal ouvido, mas quando você aquela pessoa que toca muito bem, que aquela melodia, você está ali do lado e aquilo está te levando um piano sendo tocado. Você comentou num certo momento que você falou com eles assim, escuta, vocês falaram que era uma volta rapidinha aqui, já está maior tempão, quando é que isso termina? Aí eles falaram, está no tempo certo. Você tem algo a nos dizer sobre o tempo, como é que funciona lá e como é que funciona aqui? Pelo que eu entendo atualmente, pelo que eles
tentam demonstrar, para mim, que vou fazer 65 anos, é uma eternidade. Para eles é uma coisa rápida. A coisa rápida, e inclusive é interessante falar isso, porque quando a gente tem uma EQM, quando a gente volta, a gente não tem a mínima noção do tempo que passou lá. Algumas pessoas até acham, mas foi tão rápido, eu fiz tanta coisa. Você vê aí a dificuldade de entender tempo daqui, da vibração em volta do planeta, do que o tempo lá. Porque a maioria de nós, você me perguntou, quando você saiu e quando você voltou? A minha ideia ficou dentro de uma ideia física. Tiraram o líquido da minha medula, dali em diante eu apaguei. E me lembra uma hora da madrugada, que eu não lembro qual, que eu voltei. E que voltei e não conseguia falar com as enfermeiras. Não sei se você se lembra. Eu achava que estava gritando para a enfermeira, chamando ela, e elas passavam como se eu não existisse. E isso foi me mostrado claramente. Eu estava voltando ainda. Até uma hora que uma passou, foi a hora que eu consegui levantar e que ela me viu e que ela conseguiu falar comigo. Porque todas as vezes que eu gritei, chamei, eu dizia, mas pô, não escutou? Tá fingindo que não escuta? Eles são tudo malucas. Na realidade, eu estava falando. Eu estava tentando voltar. Sabe uma coisa que acontece comigo, e eu acho que acontece com muita gente? É você estar num sonho muito forte, o teu corpo desperta de repente, você não consegue se mexer, você não consegue falar, você não consegue fazer nada, te dá aquele desespero e você volta para o sonho. De repente, teu corpo vai despertar, mas não é o momento do teu corpo despertar, porque você está naquilo, você volta e você fica totalmente paralisado. Quando você volta, o corpo volta. Mas, na realidade, é o corpo que volta. Você ainda está na tua missão. Muitas pessoas comentam que um parente, pouco antes do seu falecimento, normalmente a pessoa está no hospital, isso aconteceu até com um amigo meu recentemente, foi comentado que ele, pouco antes de, às vezes horas ou dias antes do falecimento, essa pessoa comentou com quem estava ao lado no quarto, estou vendo minha mãe, estou vendo meu tio, pessoas já falecidas. E muitas vezes o acompanhante entende isso como um delírio. Mas dentro do que você acabou de falar, você consideraria isso também como um processo? O processo. Eu te falei, nós temos um processo para chegar e um processo para sair. E eles começam a agir dentro desse processo. Eu me sinto hoje, sinceramente, eu estou num processo. Eu tenho que me desligar de tudo que é possível. Eu estou tentando. E você vê esses seres perto de você? É interessante. Em sonho, em situações assim, eu consigo ver. Aqui eu vejo vultos. Eu não consigo... tipo o que aconteceu na minha EQM, que eu estava de frente para a pessoa, mas eles não me permitiram ver a nitidez. Aqui em casa, toda hora eu olho, passou a pessoa ali. Agora eu não vi a clareza. Você tem a clareza no sonho, mas esse vulto você sente como se fosse uma daquelas pessoas? Sim, claramente. Então ali... eu diria hoje que eles estão menos preocupados em conversar e mais preocupados em me assistir, se você me entende. De uma certa forma, eles estão presentes agora? Você os sente presentes enquanto você fala? Eu sei que eu não estou sozinho em momento nenhum agora, ultimamente. Isso está ficando muito característico, eu não estou sozinho. Tanto que ontem, quando eu acordei de manhã cedo, dei a negativa para você e eu passo minha oração olhando para o céu na janela da minha área. Foi logo me dito que era para me fazer.
Mas eu briguei. Aí fui eu que briguei, porque eu não estava me sentindo mesmo bem, eu não estava legal. Eu digo, que seja outro dia. E por acaso você falou, não, então vou para amanhã. Eu deixo preparado. E foi, assim, uma coisa que eu... Aí me deu aquele... Eu falei, tem que falar. Eu falei que tem que falar. É tipo assim, sabe, cara? Então, eu acabei, eu resisti, eu cortei minha resistência, porque eu me acho essa formiga. E não, eu acho que acaba ficando uma coisa tão simples de olhar e imaginar um todo tão amoroso e tão tranquilo, que eu acho que nós temos que olhar e ver. E você começa a fazer parte, não sei. É um lá e cá. É um pé lá e um pé cá. Você diria que eles já sabiam que isso ia virar uma entrevista? Não, nem eu imaginava que eu ia voltar um dia a falar com você. Na realidade, eu até, já tinha até pensado, poxa vida, o Carlos vai saber de alguma coisa porque ele está nos meus contatos de WhatsApp. Então, alguma mensagem vai ser dada para esses meus contatos, ele vai saber de alguma coisa. Porque hoje em dia, eu te digo mesmo, eu estou no hoje, no momento, e fazendo o meu melhor sempre, procurando fazer o meu melhor. Porque é momento. Eu não sei. Eu nunca imaginaria estar aqui de volta. Impressionante. Na realidade, quando falaram comigo de escrever de novo para você, de mandar uma mensagem, eu parei assim, falar o quê? Porque aquilo vai se tornando uma normalidade para você. Eu pensei que a gente fosse conversar por meia hora, deu quase 1h30. Eu também, quando eu tive que levantar aquele momento. Eu considero a sua entrevista muito preciosa, porque você toca numa realidade muito próxima da vida das pessoas. É diferente de falar do universo. Você está falando, você é uma pessoa que trabalha no recebimento das pessoas que têm morte abrupta, lá com um grupo, e você sabe disso. Então, essa informação eu acho de um valor imenso. Sabe, eu nem sei explicar o quanto que eu acho que as pessoas vão se sentir confortadas por ter acesso a essa informação. É tão interessante, Carlos. Você imagina, eu tive uma experiência de quase morte muito real. Muito real. Não adianta eu contar para alguém, ela pode duvidar o que ela quiser, questionar o que ela quiser, mas aquilo que eu lembro perfeitamente, ninguém vai me dizer que é mentira. E o fato de eu acho que eu não me sinto especial, mas só o fato deles me dizerem, eu te dou, você tem a oportunidade de voltar mais um tempinho. E eu aceitar isso, e eu não ter a mínima depressão, eu não ter o mínimo medo, eu te garanto que tem assistência. Porque, no mínimo, eu poderia estar depressivo, apavorado. Não. Eles me ajudam tanto que eu não tenho medo. Às vezes a dor é alucinante, eu estou ali naquela dor alucinante. Sei que não. Os meus médicos dizem, não vá para o hospital. Porque se eu for para o hospital, é morfina na veia e investigação. Então, eu suporto aquilo só com a morfina de adesivo, que às vezes é pouca, e tem que aguentar. Mas em momento nenhum você vai me ver reclamando. Eu posso receber meus filhos, meu neto e tudo, estou aqui conversando com a minha dor, convivendo como eu estou conversando com você, ela vai aumentando e eu estou sentado, eu sei, estou tranquilo, até a hora que eu vou dizer assim, não, eu vou para a cama, eles já sabem, eu não estou aguentando. Mas isso em momento nenhum me traz revolta, me botou numa depressão, pelo contrário, às vezes eu levanto e digo, não vou conseguir andar, e eu vou e saio, arranjo uma maneira de passar no sul.
no supermercado porque eu quero comprar isso aqui e voltar. Para me movimentar. Então, por que a parte da manhã é mais importante? Porque a parte da manhã eu ainda consigo me esforçar em fazer almoço. Eu não permito ainda que a minha esposa faça almoço. Eu quero fazer, porque é a única coisa que eu faço. Porque do almoço para lá é esperar dar 10 horas, que é a hora que eu boto um remédio embaixo da língua para dormir. Porque eu não durmo, eu não tenho sono. E eu tenho que aguentar. O que passar por mim, se a pressão vai a 8/5, ou se a pressão está acima de 15. É assim. O coração, nenhum órgão meu, ele tem um funcionamento mais normal. Então, eu não tenho nada. É pura assistência, é puro amor deles comigo. Eu só digo isso. Eu não tenho como dar outra explicação para você. Eu não choro, eu sorrio. Eu estou tranquilo. Pode ser provavelmente minha última vez que eu falo com você. Mas eu estou em paz. Eu sinto essa paz. Então, as pessoas têm que buscar esse equilíbrio de não olhar. Eu falei no outro dia com a minha filha, volta o pensamento para trás. Quantas coisas aconteceram e correu no final tudo bem, quando você disse, ok, vamos lutar e vamos passar por isso. Eu sei que Deus vai estar no caminho, vai me ajudar. Se a gente olhar para trás, cara, a gente está aqui. Você passou por 1000 problemas, eu passei por 1000 problemas, e todos que estão ouvindo passaram por 1000 problemas, mas estamos aqui, ainda lutando, e bem. Porque a gente está bem, o que a gente precisa ter mais? Nada. Temos casa, comida, e ajuda, e temos que ajudar os que não têm casa e comida. Pronto. É isso. Eu não estou infeliz, eu estou feliz. E cada dia que passa eu sinto, eu estou cumprindo a minha última missão. Meu últimos, sei lá quanto tempo. Mas eu estou aqui e sei que tudo isso é porque existe uma centelha de Deus ao meu lado. E porque existem pessoas lá do outro lado que se preocupam em nos ajudar o tempo todo. E a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que seguir em frente e melhorar. E sorrir na hora da dor. E chorar quando a gente precisa que uma pessoa chorar junto com alguém que precisa chorar e você chorar junto e dar a mão. É isso. Eu estou aqui por isso, Carlos. E não vou ter depressão, e não vou ter raiva, e não vou ter revolta. A minha missão essa. Foi me dado esse tempo a mais para ajudar, e eu ajudei. E as coisas correram como tinham que correr perfeitamente. Hoje, quando eu paro para pensar, e olho a minha esposa tão claramente tranquila, hoje ela está tranquila, entre aspas, mas ela já está com domínio de tudo. Ela hoje mexe nas contas, ela vai resolver coisas e ela sabe tudo que tem, como tem que ser feito se houver uma emergência. Coisa que ela não... Olha, foi luta para poder botar essa mulher, erguer a mulher e levar. Nós vamos continuar nos amando e vamos nos ver. Não você a mim, mas eu vou ver você. E nós vamos continuar nos amando. Só não vamos estar em estágios diferentes. Em países diferentes, digamos assim, numa linguagem mais... Eu estava viajando lá para trabalho e você vai estar aqui, vamos dizer assim. E é isso. Vamos simplificar mais as coisas, que a gente dá muito nome, e pensar numa coisa harmônica. É isso que eu te falei. É uma orquestra tocando sem parar. Alguns tocam melhor, outros tocam pior, mas aí quando você erra, alguém está te ajudando a melhorar lá na tua maneira de tocar, e você começa a ficar mais harmônico. Se você fosse deixar uma mensagem final, que pode até ser uma palavra, uma frase, mas qual a sua mensagem final para todos nós aqui que estamos se escutando? Aproveitem a oportunidade, cresçam, expandam esse sentimento que a gente simboliza no coração mesmo, mas é um sentimento que ele faz parte de um todo, que é o amor. Olhe para o lado,
Se veja no próximo. Quando você pensar em fazer alguma coisa, você pensa, eu estou fazendo a mim. Porque na verdade você está fazendo a você também. Então acorda. É hora de acordar. É a oportunidade que muitos gostariam de ter e não estão tendo. E se nós estamos aqui tendo, que a gente faça o nosso melhor papel. Que a gente queira realmente crescer. Onde estiver, faça o seu melhor pelo próximo. Ame mais, faça pela sua família e sempre queira crescer, querendo o crescimento do outro também. Não cresça sozinho, dê a mão. Puxa. É isso que a gente tem que fazer, puxar. Vamos crescer, mas vamos crescer junto. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?